Fala galerinha da terceira série, firme e forte com vocês. Pessoal, hoje nós vamos corrigir o exercício do livro da Poliedro, do volume 2, tá? Frente 1, atividade 7. Professor, por que a gente vai começar na atividade 6? Porque a atividade 6 é sobre síntese de proteína, a gente já discutiu isso em aula, tá? Sobre a síntese de proteína, já tivemos essa aula lá presencial. Nós vamos ter uma aula especial somente sobre a correção dos exercícios sobre síntese de proteína da atividade 6. Enquanto isso, nós vamos fazer então hoje a correção da atividade 7 sobre as organelas citoplasmáticas. Tá? Aquela nossa aulinha lá que o professor até cantou ruim pra caramba. Tá? Hoje a gente vai tirar as dúvidas de vocês e fazer a correção. Tranquilo? Então, pessoal, acompanhe direitinho que na nossa próxima aula, tá? Nós vamos ter uma aula especial da correção desse exercício. Tranquilinho? Então vamos começar então a correção dessa. Vamos lá então, pessoal. Questão número 1. Nos últimos anos, estudos mostram que em neurônios de pacientes com Alzheimer, uma enzima desencadeia a fragmentação de uma determinada organela citoplasmática. Essa fragmentação resulta em alterações no empacotamento e encaminhamento de proteínas para o exterior da célula. Nomeia a organela citoplasmática fragmentada nos casos do paciente com Alzheimer e apresenta uma função dessa organela relacionada à reprodução humana. Então, olha só, pessoal. Primeiramente, a organela, né, que recebe esse nome, né, é chamado o quê? De complexo ou aparelho de Golgi, né? Então, lá na questão do complexo de Golgi, certo? Uma das funções é o quê? É a formação do acrossomos, tá? Então, a formação básica do acrossomos. Então, você tem, nesse caso aí, na questão número 1. Questão número 2, fala o seguinte. As funções de síntese de proteína, tá? Já estudamos sobre síntese, beleza? Síntese de lipídios, digestão intracelular, respiração celular e formação de fuso acromático são realizados, respectivamente, pelas seguintes estruturas. Eu quero saber quais são as estruturas aí. Então, ó, ribossomos, né, que é a síntese de proteína que nós falamos. Redículo endoplasmático, né? Também falamos o que na questão da síntese de lipídios. Lisossomos, que é a digestão, tá? Mitocôndria, que é a respiração celular, e a formação de fuso, que é os centríolos, lá que envolve, certo? Envolve, por exemplo, a questão da divisão celular. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Beleza? 3. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do anunciado abaixo, na ordem que aparece. Os perixossomos são organelas enzimáticas de membrana única, cuja principal função é vamos falar daqui a pouco, de certas substâncias orgânicas. Nas células é essencial. Nessa reação surge o que? O subproduto muito tóxico para a célula e a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, que precisa ser rapidamente degradada por uma das substâncias de enzima A. Então, olha só, a primeira é a oxidação, óbvio, ácidos graxos e catalase. Então, alternativa correta, alternativa D de dado. Tranquilo? Questão 4. Células musculares, células glandulares e células de micro-organismos de água doce deverão ter bem desenvolvidas as seguintes organelas, respectivamente. Então, quais são as organelas que tem que ter nesse caso, na ordem, né? Então, a alternativa correta é qual? A C, que é a mitocôndria, complexo de Golgi, um vácuo contrátil, né? Então, a alternativa correta, C. 5. O esquema a seguir representa o espermatozoide humano. Os centríolos e o complexo de Golgi participam, respectivamente, na formação das estruturas, tá? Então, participa de quais estruturas nesse caso aí, ó. Então, pessoal, eu quero saber do complexo de Golgi e os centríolos, tá? Então, ó, a alternativa correta seria qual? A E, tá? Então, a 5, tá vendo aqui, ó, a 5, opa, aqui, né, 5, perdão,
e A3, beleza? Então você tem aí o complexo de Golgi, tá? E também os centríolos, beleza? Alternativa é. Questão 6. No citoplasma das células são encontradas diversas organelas, cada uma tem uma função específica, mas interagindo, uma depende das outras para o funcionamento celular. Complete assim, por exemplo, os lissossomos estão relacionados ao complexo de Golgi e os redículo endoplasmático rugoso e todas as outras mitocôndrias. Explique que relação existe entre o lissossomo e o complexo de Golgi, tá? Galerinha, o lissossomo são o que? São organoides, né, citoplasmáticos, constituído que por membrana, originando que o complexo de Golgi, né? Contém enzimas digestivas, tá? E formação, por exemplo, dos ribossomos. Já, por exemplo, na B, qual a função do lissossomos? A digestão intracelular, né, que ocorre aqui no lissossomos. E C. A C, porque todas as organelas dependem da mitocôndria. Porque a mitocôndria, pessoal, são organoides responsáveis pela produção de quê? De energia, ou seja, o ATP, beleza? Muito bem. 7. Falando na mitocôndria, né, vamos falar aqui também, ó. A produção de lixo decorrente da atividade humana é responsável por séries de problemas ambientais, causados pela liberação inadequada de resíduos residenciais ou industriais. Um dos resíduos industriais que merece destaque na contaminação do ambiente é o metal mercúrio e seus compostos. O mercúrio tem larga aplicação como eletrodo de processo de obtenção de cloro grosso, né? Gasoso, perdão, grosso, só professor, gasoso. E da soda cáustica, tá? A partir da eletrólise do que? Do salmoura, beleza? O metal mercúrio também é utilizado no garimpo de ouro e leitos de rios e na fabricação de componentes elétricos como lâmpadas, interruptores e retificadores, né? Compostos iônicos contendo cátion de mercúrio, né, 1 ou 2, respectivamente, né, são empregados como catalisadores de importantes processos industriais ou ainda como fungicidas para lavouras ou produtos revestidamente de tintas, né? Vamos resumir aqui, pessoal, senão não vai dar tempo, né? Então ele fala sobre esses componentes. O terceiro aqui seria o mercúrio. Os seres humanos, ao se alimentar de peixes contaminados por mercúrio, também são sujeitos aos efeitos danosos causados por esses elementos. Particularmente, são afetados os neurônios e as células cardíacas e renais, que apresentam alterações no número de mitocôndrias e uma redução do redículo endoplasmático rugoso. Quais os principais processos biológicos que ocorrem nessas organelas e que, portanto, estaria alterados nessas células, certo? Então, pessoal, vamos lá. Então, o que estaria alterado nessas células? Questão 7 aqui, vamos lá. Opa, passei demais, né? Então, como é que seria? A mitocôndria, galerinha, ela realiza respiração celular, tá? Ou seja, produzem a energia necessária à manutenção do metabolismo celular. A gente mencionou e também é o tema do nosso próximo capítulo sobre isso, né? O retículo endoplasmático rugoso apresenta ribossomos que são responsáveis pela síntese de proteína. Então, essa é a resposta da questão 7. Questão 8. Os ribossomos são encontrados livres no citoplasma, associados à superfície do redículo endoplasmático e dentro da mitocôndria e dos cloroplastos, desempenhando sempre uma função básica. Então, que função é essa dos ribossomos, pessoal? Os ribossomos são responsáveis por quê, pessoal? Pela síntese de proteína, tá? A gente discutiu isso em aula. Então, são responsáveis pela síntese de proteína. Na B, por que alguns dos ribossomos se encontram associados a redículo endoplasmático, tá? No ribossomo, pessoal, aderido às membranas do redículo endoplasmático, são especializadas em produzir proteínas para exportação. Após a síntese, os polipeptídeos, né, serão transferidos ao complexo de Golgi, tá? Então você tem essa característica aqui. C. Porque a mitocôndria e o cloroplasto também têm ribossomos no seu interior. A mitocôndria, tá, e o cloroplasto são organoides citoplasmáticos, capazes de produzir as
próprias proteínas, já que possui também DNA em seu interior. Então, por isso que ele tem também a questão das suas próprias proteínas, tá? Questão 9. Certas doenças hereditárias decorrem da falta de enzimas lissômicas. Nesse caso, substâncias orgânicas do complexo acumulam-se no interior dos lissossomos e formam grandes inclusões que prejudicam o funcionamento das células. Tá? Por que os lissossomos? O que são lissossomos, e como eles contribuem para o bom funcionamento das nossas células. Tá? Então, pessoal, os lissossomos são organóides intracelular, que executam o que? A digestão, né? A digestão de materiais na célula. B. Como se explica que as doenças lissossômicas sejam hereditárias se os lissossomos não são estruturas transmissores de pais para filhos, tá? Então, pessoal, por exemplo, as enzimas contidas no lissossomo são proteínas produzidas pelos ribossomos sob a camada genética. Mutações nos genes que codificam esses catalisadores proteicos podem vir a ser transmitidas aos descendentes por conta disso, tá? Que ocorre em produção em outra organela. Vamos lá, questão 10. O perixossomos são pequenos vesículas citoplasmáticas presentes principalmente em células hepáticas, que participam da eliminação de substâncias tóxicas no meio celular. Em algumas reações químicas que ocorrem nos perixossomos, a fim de eliminar substâncias tóxicas, há a formação de água oxigenada. Essa substância é importante para outras funções desempenhadas por estas vesículas, que pode, por alogia, ser comparada com a core, né? Quando se aplica água oxigenada em ferimentos e lesões cutâneas. Na maioria dos tecidos encontra-se uma enzima denominada catalase, que facilita a decomposição da água oxigenada, conforme a seguinte reação. Você tem a reação aqui da catalase, né? Considerando-se essas informações, justifica a finalidade de aplicação da água oxigenada em ferimentos e lesões cutâneas, tá? A água oxigenada, pessoal, é aplicada em ferimentos visando a sua desinfecção por bactérias aeróbicas. Isso acontece porque a decomposição da água oxigenada, né, a reação catalase pela enzima catalase, libera oxigênio livre. Dessa forma, impede-se a proliferação das tais bactérias, beleza? Então, nesse caso aí, impede essa contaminação das tais bactérias. Continuando. B. Qual organela citoplasmática encontra-se em todas as células de animais, principalmente os macrófagos, né? Apresenta uma grande variedade de enzimas em seu interior. Cite o nome do processo que ocorre no interior dessas organelas após o englobamento de partículas estranhas, tá? Então, pessoal, a organela é o lissossomo, né? Que participa do processo de digestão intracelular. Tranquilo? Então, essa aí é a organela. Muito bem, continuando então. Então, as duas questões aqui do Enem, vamos lá, rapidinho. Enem, muitos estudos de síntese, certo? E endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, destas fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudos e caracterização de células secretoras. Após esse ensaio de radioatividade, qual gráfico apresenta a evolução temporal da produção de proteínas em sua localização em sua célula secretora, tá? Então aqui você tem 3 gráficos que apresentam isso. Tranquilo? Então qual delas aqui apresenta, né, pessoal? Então aqui, ó, seria a alternativa C, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e vesículas de secreção, tá? Então alternativa correta C. Questão 2. O nível de
metabólico de uma célula pode ser determinada pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes da energia. Essas diferenças de taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células de animais, um pesquisador deseja relacionar uma linhagem com o metabolismo de síntese mais elevado. Dentre os 5 esquematizados a figura, então você tem aqui as 5 formas esquematizadas. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador, tá? Então a linhagem que mais adequada seria o que, pessoal? A, D de dado, tá? Que no caso você tem aqui o que? A4, né? D de dado. Questões extras aí, né? Vamos lá. Questão 1. As doenças de depósito são aquelas que as células acumulam no seu interior certas substâncias em virtude de sua incapacidade de catalisá-las. Isso causa uma série de danos às células por prejuízo. Fundamento no turnover, nossa, que nomezinho estranho, celular, prejudicando seus processos vitais e podendo levar até a morte. Indique a opção que contém a organela mais diretamente relacionada à causa dessas doenças. Então, você tem o complexo de Golgi, lisossomos, retículo endoplasmático liso e o ribossomo. Então, a alternativa correta seria qual? Lisossomos, porque faz o que, pessoal? Porque realiza a digestão celular. Questão 2. Eu tenho um esqueminha aí na célula, né? E aí pergunta o seguinte: assinale a opção que... Opa, perdão aqui. Agora sim. Assinale a opção que, relativamente, cada uma dessas organelas apresenta a sua identificação seguinte de umas suas funções. Então, você tem as funções delas aqui, não vou resumir muito não, para a gente poder chegar, né? Então, a alternativa correta seria qual? A C, né? Complexo de Golgi, ouriços e lisossomos, e assim por diante. Então, C de casa. 3. Em relação à ocorrência da origem, da estrutura e função das organelas citoplasmáticas, assinale as proporções verdadeiras, tá? Então, pessoal, o complexo de Golgi existe abundância nas células secretoras, já não é, né? Então está incorreta. Os vácuos pulsáteis ocorrem em alguns protistas e participam de manutenção do equilíbrio homeostático. Sim, então a 2 está correta. 4. As mitocôndrias são formadas de enzimas oxidantes e participam do processo de intoxicação celular. Não, mitocôndria não faz isso, né, pessoal? 8. Os lissossomos originam-se de orgastoplasma, né, o ré, e do complexo de Golgi. Não, não é no caso aí que surge o lissossomo, né? Falei até ribossomo, é lissossomo, perdão. Lissossomo, então não é. 16. Os vácuos do suco celular são exclusivos das células vegetais, sendo pequenos e numerosos nas células jovens e geralmente unidas na célula adulta. Então está correto, tá? Então 16 está correto. E a 32, os centríolos coordenam o processo de divisão cromossômica, tá? Então sim, organiza, né? Nesse caso aí. Então está correto. E a 64, os plastos são organelas citoplasmáticas que ocorrem em todos os vegetais e todos os protistas. Não, não está incorreto, tá? Então, somatório que você vai ter o quê? 2, 16, 32, ou seja, 50, né? Vamos lá. Questão 4. Num experimento hipotético, aminoácidos radioativos foram inoculados em células betas das iotas, né? Mantidas em meio de cultura adequado. A trajetória desses aminoácidos deve envolver 3 estruturas relacionadas à síntese de secreção. Tá? O complexo de Golgi, vesícula secretora, retículo endoplasmático granular. O resultado do monitoramento desses aminoácidos está registrado no gráfico. Cada curva corresponde a uma organela citada. Justifique as 3 curvas do gráfico a seguir. Então você tem as 3 organelas aí, né?
Então, pessoal, olha só, a curva 2 representa o retículo endoplasmático granular, o REG, porque ele apresenta maiores valores de radioatividade no caso, no início do monitoramento. Quanto ao ribossomo, REG, estão sintetizados o que? As proteínas, como aminoácidos inoculados, né? A curva 3 apresenta o complexo de Golgi, pois ele recebe a proteína formada pelo REG, tá? Então você tem nesse caso essa diferença aí. Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá, continuando, tá? Então olha só, aqui, só relembrando, essas duas curvas você apresenta, tá bom? Muito bem, galerinha da terceira série, espero que vocês tenham pegado aí direitinho a correção. Não esquece, na nossa nona aula, nós vamos ter uma aula sobre metabolismo celular. Então não perca a nossa próxima aula, tá, pessoal? E não esquece de tirar as dúvidas, pessoal. Precisando de dúvidas aqui para tirar com vocês, para a gente poder acompanhar as atividades certinho. Um forte abraço para vocês, galerinha. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!